Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Guanais, sou pastor e psicólogo clínico e esse aqui é o podcast Pastores pela Vida, uma caminhada sobre cuidado e autocuidado por uma vida ministerial saudável e relevante. Afinal, de que adianta pastorear o mundo e perder a alma? Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no nosso podcast a Karen Gomilcar, que é minha colega de profissão dos dois lados. A Karen é psicóloga graduada pela Universidade Mackenzie, com especialização em psicologia clínica hospitalar. A Karen é mestre em teologia pelo Regent College no Canadá e é mobilizadora da rede Saúde para Todas as Nações do movimento Lausanne. A Karen atua como psicóloga hospitalar na área de saúde pública e como psicóloga clínica e leciona nas áreas de aconselhamento, espiritualidade cristã e saúde no Seminário Teológico Servos de Cristo e no Centro Cristão de Estudos, além de ser autora de Corpo como Palavra, uma obra que eu queria encorajar você que se preocupa com saúde a ler, tá bom? Karen, seja bem-vinda, que alegria ter você aqui para bater esse papo. Muito feliz de estar aqui com você. Que bom, que bom. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito esclarecedora e abençoadora para essa classe de pastores e pastoras que, como você bem sabe, precisa tanto refletir sobre o cuidado da saúde, né? Verdade. Karen, como mencionei na sua apresentação, nós somos colegas das duas formações, né? Psicologia e teologia fazem parte da sua vida. Você se formou em psicologia no mesmo ano que eu, 2006. E eu já queria começar fazendo uma pergunta de curiosidade, porque essa nossa formação, ela antecede a explosão da psicologia, né? Era uma época em que não se buscava tanto a nível de graduação, né? De formação. Era um curso meio abandonadinho, assim. Como é que você percebe essa mudança toda no interesse pela psicologia enquanto formação? Eu vejo que a gente já tinha bastante gente buscando fazer algum tipo de diálogo, né? Mas muito pouca gente com essa coragem de ir até lá e fazer o curso, né? E tentar adaptar isso à sua experiência de fé muitas vezes. Mas eu acredito que esse boom da psicologia, de uma forma geral, dentro e fora da igreja, as pessoas indo buscar, tem muito a ver com a dificuldade das pessoas de lidar com as questões emocionais, né? Como eu costumo brincar, metade das pessoas que foram para a faculdade de psicologia tinham que ter feito terapia antes de ir para a faculdade de psicologia, né? Era o interesse de fazer, na verdade, alguma coisa para lidar com as suas emoções, né? Mas eu acredito que o crescimento e a evidência, né, do sofrimento humano, do compartilhar do sofrimento humano, fizeram com que as pessoas fizessem esse passo, né, de querer entender melhor as questões do comportamento, as questões da alma humana, né? No seu caso, Karen, a sua busca pela psicologia teve a ver com o quê? O que te motivou a ir buscar isso como ferramenta para sua atividade profissional? Eu sempre me interessei por pessoas, eu sempre quis cuidar de gente, né? E aí eu via que dentro da igreja, muitas vezes, a gente tinha alguns estigmas relacionados à mulher e ao cuidado, apesar da mulher ser aquela pessoa que faz o cuidado, mas havia uma certa dificuldade. Então eu sempre quis fazer a psicologia e a teologia de uma maneira para poder ajudar as pessoas que estão dentro da igreja a pensar o seu cuidado emocional e ajudar também as pessoas que estão fora da igreja a entender um pouco mais do sentido da vida. Então, eu fui nessa direção dessa formação dupla, né? Mas a minha questão era como eu posso ter ferramentas para entender um pouco melhor o que significa cuidar dessas pessoas, né? Então, foi por aí que eu caminhei. E a sua experiência foi uma experiência de resistência nesse sentido? Ou foi uma experiência mais fácil, mais tranquila de se propor como alguém que cuidava de gente dentro desse contexto eclesiástico? Porque você mencionou essa dificuldade, apesar, e é muito interessante isso que você fala, né? Porque a representação da mulher é desse símbolo do cuidado e a despeito disso, em muitos ambientes, hoje menos do que já se foi no passado, mas ainda, né? Há uma resistência à mulher nesse lugar de cuidar. Eu acho que a resistência ela vai mais pela via da liderança, né? De uma mulher que coordena, que propõe cuidado nesse sentido. Porque a mulher cuidar, ela está cuidando em todas as esferas, né? Mas na minha experiência, eu cresci numa comunidade de fé que tinha muita abertura para isso. Oh, que legal. Né? Que tinham figuras, mulheres, homens, psicólogos, né? Que assim, estavam lá nos primórdios de quando a psicologia estava
começando ali no Brasil. Quando era tudo mato ainda. Era tudo mato, exatamente. A gente já chegou num outro momento. É isso. Então, algumas pessoas foram ali precursores, né, pra gente. Venho de uma família que sempre apoiou muito isso, então eu não tive tanto essa questão. Eu comecei a ter um pouco mais de resistência quando eu saí desse ambiente. Família, a igreja que eu cresci, fui entender um pouco mais do que é esse universo cristão, evangélico, e ali eu encontrei bastante dificuldade. É mesmo? Encontrei bastante resistência. Até hoje eu acho que as pessoas tentam entender por quê. Né? Por que você não fez só a teologia? Ou por que você não tentou ficar num ministério pastoral e quis fazer essa outra formação? Então, eu acho que eu fui aprendendo a dialogar, aprendendo a conciliar isso, e não me arrependo. Acho que foi uma excelente escolha. Não tenho dúvida. Sou suspeito para falar, mas não tenho dúvida de que foi uma excelente escolha. Acho que uma dúvida que paira sobre muita gente, já aproveitando aqui essa fala sobre essas duas formações, acho que talvez seja interessante esclarecer uma distinção prática entre a atividade de um pastor num aconselhamento e a atividade de um terapeuta num ambiente clínico, né? Porque muitas vezes as pessoas não fazem ideia de que são abordagens diferentes que acontecem ali, né? E aí eu queria te fazer duas perguntas nesse sentido. Se para você essa experiência também acontece, sabe? De pessoas acharem que é a mesma coisa, só num lugar diferente. E de que forma você faria essa distinção, assim, para ajudar as pessoas a entenderem como duas abordagens são complementares e podem ser, mas não são a mesma coisa? Sim, eu acho que o cerne da questão do aconselhamento bíblico, tem a ver com usar ali diretamente a palavra de Deus e para fazer essa escuta e essa resposta, né? E no ambiente da psicologia, né, isso não acontece. Afinal de contas, a gente está lidando com pessoas de diferentes tradições de fé ou pessoas que não professam nenhuma fé, né? Mas a gente consegue, na minha experiência, através dessa visão de uma antropologia né, diferente, fazer uma escuta diferente, poder auxiliar as pessoas nessas reflexões de uma outra maneira, né? Eu acho que existe essa grande diferença, né? No ambiente da psicologia, muitas vezes você não vai dar respostas, fazer imposições ou proposições muito assim objetivas nesse sentido. E no aconselhamento bíblico a gente tem esse espaço e essa leitura diferente, né, para poder fazer... Esse lugar para opinar, né? Exatamente. Pra dizer, eu acho que você tem que fazer isso, exatamente. Que você deve... A própria palavra diz, né? O aconselhamento. A pessoa vem buscando um conselho. Na psicoterapia a gente vai fazer um outro tipo de processo, né? E eu acredito que Deus se revela ali daquela forma também, né? Perfeito. Eu sei que as pessoas às vezes têm essa hesitação de, poxa, a pessoa não vai falar da palavra Jesus, a pessoa, né? Mas eu costumo dizer que Deus é tão maior que isso. Eu já vi transformações tão incríveis acontecerem através disso, né? Através dessa maneira, dessa escuta e dessa forma de atender. Sim, né? Excelente isso, Karen, porque às vezes a gente até entende a distinção entre essas duas atividades ou abordagens, mas a gente classifica uma como mais espiritual do que a outra. Só que não, né? São coisas diferentes e Deus pode se utilizar, obviamente, do que Ele quiser, né? Tem espaço para tudo isso, né? São olhares distintos, mas complementares, né? Nesse sentido. Perfeito. Karen, quase 20 anos de atuação nessa área de cuidar de gente. Estamos ficando, eu não vou nem falar, né? Mas estamos ficando meio velho. Estamos, da vida. Da vida. Você percebe uma mudança na receptividade das pessoas em relação a se permitirem ser cuidadas? Você acha que as pessoas hoje estão mais abertas a buscar um aconselhamento, não, a buscar um atendimento, sabe, psicoterapêutico, aí o consultório, a falar sobre isso, do que já estiveram? Eu acho que as novas gerações estão mais abertas, né? Eu vejo essa diferença. Sim. Não sei como é que é na sua prática, mas eu percebo que existe uma outra geração que já tem um outro olhar, que acessa isso como uma via de busca de prevenção, de cuidado com a saúde, e não como uma coisa que concorre com a realidade da espiritualidade, da vida comunitária, da vida de fé, né? E entende que algumas coisas têm alguns limites, né? E a gente precisa reconhecer esses limites. Sim. E que a ciência ou que a psicologia, o que quer que seja, elas não vêm para competir, pelo contrário, né? Elas vêm para lançar luz sobre algumas coisas, para que a gente, inclusive, possa integrar isso com a nossa experiência de fé, né? Perfeito. Falando sobre essa questão do limite, qual é a importância da gente reconhecer o limite
em todas as suas dimensões da vida, né? Qual a importância dessa palavra, assim, para a promoção de saúde, saber reconhecer limites em diversos aspectos. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Você usou essa palavra e eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso, né? A gente falou na primeira temporada sobre, em algumas conversas aqui também, a dificuldade de pastores e pastoras dizerem não. Então, saber dizer não é uma forma de respeitar os seus próprios limites. Por que isso é tão importante? Eu acredito que a gente vem, e aí falando do contexto específico que a gente tem falado, né, sobre cuidados dos pastores e dessa cultura da igreja, né? A gente tem uma cultura ativista, a gente tem uma cultura que veio aí de uma formação missionária onde você tinha que abrir mão de tudo, jogar tudo para o alto, ultrapassar todos os seus limites, porque isso era uma forma de amar a Deus, né? E a gente sempre esquece que é amar ao próximo como a si mesmo, né? Essa é a chave que a gente perdeu, né? E a gente precisa ter esse cuidado, né? A gente precisa ter esse olhar para quais são os nossos limites. E como vocês já vêm conversando também na primeira temporada, né? Essa questão de como essa figura pastoral, essas lideranças religiosas, né? Elas são colocadas e elas se colocam, né? Uma coisa muito heróica, uma coisa muito personalista, que vai distanciando a pessoa da sua humanidade. Né? E se você vai distanciando a pessoa da sua humanidade, você vai perdendo qualquer parâmetro, qualquer limite. Né? E aí você sacrifica a sua família, sacrifica a sua saúde, né? Você sacrifica, inclusive, o seu processo de autoconhecimento. Sim. Né? E eu acho que a chave para esse cuidado emocional, né, como a gente está propondo aqui, é essa questão de você conseguir ter essa humildade, né, e esse pé no chão de se entender como criatura. Né? A gente tem um criador, nós somos criatura, então a gente vai ter limite. Né? Mas a gente precisa, de fato, atentar para isso, ser intencional, né, em procurar entender quais são os nossos limites e qual é o limite da nossa atuação de cuidado também. Perfeito. A hora, inclusive, de no cuidado das pessoas ter a humildade de dizer, a partir daqui eu não posso ir, né? Exatamente. Ou se eu der um passo, isso vai ser invasivo, ou seja, essa não é minha esfera, ou eu não tenho estrutura para lidar com isso nesse momento, né? Ou eu não tenho a ferramenta para lidar com isso. Requer humildade, né? Olhar e dizer assim, não consigo ir além, pelo menos não nesse momento. Eu acho que até pela proposta, né, de como a igreja foi formada, de como as nossas instituições religiosas foram formadas, colocar essa figura de liderança, essa figura de pastor, pastora, nesse lugar de onipresença, de onipotência, muitas vezes, né? Isso foi muito nocivo para a saúde das pessoas e para a saúde do rebanho, para a saúde de quem está sendo cuidado, inclusive, né? Então, eu acho que esse exercício, né, de se reconhecer nesse lugar, de que nós fazemos parte de um corpo, líderes inclusive, né, que precisamos uns dos outros, então a gente pode chegar até aqui, né? E aí a gente vai conseguir também se conectar com as outras pessoas que podem oferecer ferramentas e oferecer outro tipo de cuidado. Né? E isso não é falar sobre a insuficiência de Jesus na vida das pessoas, o que a Bíblia não é suficiente, que as pessoas não são suficientes. Né? Eu acho que a gente está falando aqui de um universo muito mais complexo, né? Criado por Deus, que distribuiu para todas as pessoas esses dons, talentos, ferramentas, e que Jesus se revela para as pessoas através de diversas maneiras, inclusive através do nosso cuidado. Inclusive através. Não apenas através do nosso cuidado, ou seja, nós não somos essas figuras imprescindíveis que às vezes nós julgamos, né? Porque é exatamente essa consciência do líder que se acha imprescindível, insubstituível, que faz muitas vezes com que ele percorra o quilômetro extra que naquele momento ele não tem condição de percorrer, né? E aquilo vai ter um custo altíssimo para ele, para sua família, para o seu rebanho, como você falou, né? A gente pensa no líder e na família que está ali no entorno, seja ele um líder homem ou mulher e a família no entorno, mas assim, o rebanho também sofre se esse líder está morrendo no meio do caminho, o rebanho também vai sofrer isso, né? Exatamente. E falando no rebanho, né, só pegando carona nessa questão do limite, eu acho que uma vez que as lideranças se colocam nesse lugar, o rebanho também alimenta isso de alguma maneira. Né? É muito interessante você ter uma pessoa que vai te salvar, que vai te socorrer, que vai apagar seus incêndios, né? Que dá conta de fazer o que você não dá conta. Exatamente. O líder faz por mim. E isso adoece uma comunidade, né? Uma vez que a pessoa não se responsabiliza pelo seu papel dentro daquele corpo, né? E também que não cria uma cultura que permite a esse líder ter esse tempo de descanso, respeitar os próprios limites, né?
é sempre uma cultura de exigir mais, de querer mais, né? Então, esse é um tema que eu tenho ido falar em um monte de lugar, descanso. Sim. Né? Trazer de volta essa cultura, essa teologia do descanso. Né? Porque é isso, sem Deus não podemos fazer nada. Sim. E sozinhos não vamos conseguir. E se a gente ficar nesse ativismo, a gente vai só adoecendo mais e mais. E essa pauta, Karen, ela é fundamental, sobretudo numa época em que a gente encontra cada vez mais diagnóstico de burnout, né? De estafa. E não apenas num número maior, numa incidência maior, mas também em pessoas com idades cada vez mais baixas, né? Então, assim, numa fase cada vez mais precoce da vida, a gente tem um número cada vez maior de pessoas estafando. Então, essa fala sobre o descanso, ela precisa ser uma pastoral do nosso tempo, né? Para as pessoas que estão vivendo no mercado de trabalho, para as pessoas que estão envolvidas no trabalho ministerial, para os nossos seminaristas. Lá no seminário a gente tem falado muito sobre isso. Porque você vê um seminarista, o cara está no 4º ano da faculdade, já está totalmente esgotado, né, por conta dessas demandas. E numa cultura que a gente tem criado dentro das nossas comunidades de competitividade, que reproduz a cultura da competitividade do mercado de trabalho. Sim. Então, não tem condição, a gente precisa repensar isso, né, e se reposicionar e colocar o dedo na ferida, falar sobre isso, né? Por isso que eu acho que o Pastores pela Vida vem num momento muito propício, assim, para trazer essas questões, né, para colocar isso na luz e dizer, precisamos falar sobre isso e alterar as coisas. Não dá para continuar do jeito que está. Sim, perfeito. Porque senão, o que acontece, não sei se essa é a sua percepção também, mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas só vão se dar conta disso, falar sobre isso ou buscar solucionar isso quando elas estão num lugar e que não dá mais para elas negarem, né? Então você tem uma atuação muito importante em psicologia hospitalar. E o hospital é a representação desse lugar inegável, né? Do cuidado. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência, porque aí não é a pessoa que olhou e disse assim, acho que preventivamente, por essa consciência de que eu preciso promover a saúde, eu vou buscar um cuidado. Não, é a pessoa que está lá e diz assim, ó, você precisa disso, ponto. Parte da minha escolha, e falando um pouco da experiência pessoal, né? Parte da minha escolha pelo hospital não foi nada intencional, né? Eu não fui me formar em psicologia para trabalhar em hospital, mas eu me encantei com essa realidade já na faculdade, depois na especialização, porque eu comecei a ouvir pessoas, a maioria delas com diagnósticos de um adoecimento grave, pessoas em fim de vida, né? Muitas delas que professavam a fé cristã, né? Com uma desintegração total, né, da sua experiência de fé e da sua compreensão sobre saúde, né? E aí a gente começa a ver que o caldo já tinha entornado, aí já não dava mais muito tempo. E aí isso me mobilizou na direção de querer fazer um trabalho preventivo, de ajudar as pessoas a não chegar nesse lugar, né? A lidar com as pessoas que estão enfrentando isso, mas ajudar as pessoas a não chegarem nesse lugar. Então tem coisas que a gente pode fazer como práticas comunitárias, né, como vida de corpo de Cristo, que são preventivas nesse sentido. Você pode dar alguns exemplos, porque eu acho que isso seria muito legal para as pessoas ouvirem exemplos de práticas preventivas para que não se chegue nesse lugar. A primeira coisa que eu diria é assim, tirar os temas tabu do esconderijo, né? A gente precisa trazer as coisas para a luz. Não adianta negar que algumas coisas estão acontecendo com as pessoas só porque nós estamos num ambiente, numa bolha protegida. Não adianta. Todo mundo ali é ser humano, enfrentando uma série de questões, né? A gente precisa promover espaço para falar sobre isso, né? Então, esses grupos de apoio que têm sido criados nas comunidades, né? Grupos para falar sobre esses diversos temas, grupos de pessoas que vão ler livros juntos para falar sobre esses temas, lideranças que têm uma visão, como a gente estava falando, de que você pode chamar profissionais de saúde para estar junto, né? Você preservar essa cultura da comunidade, falando sobre discipulado, amizades espirituais, tudo isso é promoção de saúde. Perfeito. Né? Tudo isso é promoção de saúde. Então, essas são algumas das coisas. E sobre o que eu tenho falado muito, sobre a questão do corpo, né, da nossa saúde, começar a pensar um pouco mais que nós somos seres integrados, né? Tentar lutar contra essa dicotomia que ainda é tão presente na igreja, né? De que a gente acha que vida espiritual é uma coisa e o resto da vida é o resto da vida. Não tem resto, gente, é uma coisa só. E foi exatamente essa preocupação ou esse clique que você menciona que te fez parar na psicologia hospitalar
que fez também com que você escrevesse Corpo como Palavra, assim, essa compreensão da saúde enquanto esse conceito integral, né? Foi exatamente isso. Quando eu voltei do Canadá do mestrado, o Corpo como Palavra, ele é um recorte de um trabalho que eu fiz lá. Ok. Né? E eu sabendo que eu ia voltar para o Brasil, eu disse, não, eu vou voltar para o Brasil, vou voltar para o hospital público, vou voltar para a igreja, eu quero falar sobre esse assunto, eu quero que a gente pense sobre como a gente pode viver de uma forma mais integrada, né? Nós precisamos, né, tomar consciência de que o Evangelho, ele diz respeito à salvação, saúde, né, cura, plenitude, shalom, né? Isso. Tudo bem, tem a vida depois da morte, essa parte a gente já sabe, né? Eu falo que a partir disso, a gente já sabe agora o que a gente faz com a vida antes da morte. Como é que Após a gente entender. Após a gente já sabe, né? O que a gente vai fazer antes, então? O que eu faço com o meu corpo? Né? Não adianta só eu querer cuidar do meu espírito, uma coisa completamente etérea, né? O meu espírito está aqui, está encarnado, nós estamos aqui, a gente se relaciona através do nosso corpo, né? A gente serve a Deus através do nosso corpo, a gente trabalha através do nosso corpo. Então, essa foi a minha ideia, de ajudar as pessoas a entender isso. E aí, o que está incluído nisso tudo? Né? A nossa questão emocional, a nossa vida emocional, né? Esse panteão de emoções que a gente às vezes não sabe como lidar, né, que está profundamente conectado com a nossa espiritualidade, né, e com o nosso corpo. Né? Você sabe bem, então, o que tem de adoecimento psíquico que é gerado muitas vezes por disfunções orgânicas do nosso corpo, por questões ambientais. Então, a gente tem que ampliar o nosso olhar, né, e entender que tudo isso pertence a Deus e Deus pode trabalhar em todas essas esferas. É exatamente isso. Você não acha que, em alguma medida, essa hesitação em cuidar da saúde mental pode ter a ver também com o medo desse universo desconhecido, que é o universo que nos habita? O medo de encarar o que a gente vai encontrar? Sem dúvida. A fé cristã, ela é muitas vezes a fé que quer dar as respostas, né? Eu falo que a gente precisa abraçar o mistério, literalmente. Exatamente. Tem uma dimensão que é mistério, gente. Deus tem uma série de coisas que a gente não vai saber, né? E a gente precisa confiar que Ele sabe. Né? Ele sabe. Então, assim, o porquê de algumas coisas, eu não vou ficar batendo boca para descobrir o porquê. Eu preciso dar conta disso, como é que eu vou lidar com essa pessoa, como é que eu vou acolher essa pessoa, como é que a gente vai se desenvolver como comunidade, né, sendo uma comunidade de vulneráveis. Sim. Né, uma comunidade de pessoas que têm as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, e ainda assim né, podem ser instrumentos na mão de Deus. Então eu acho que isso, falando da liderança e falando das pessoas nas nossas comunidades, quanto mais a gente tem consciência da nossa vulnerabilidade, quanto mais a gente entende, né, que depressão, ansiedade não é falta de fé, sim, não é castigo. A gente ouve tanto isso, né? Gente, esse é o discurso. 2024 a gente ainda ouve isso tanto. Menos do que a gente já ouviu, graças a Deus, não é? A gente já ouviu mais, não é isso? Mas a gente ainda ouve isso demais. Eu acho que isso, a gente precisa exercitar a nossa confiança de que Deus dá conta dessas coisas, de que nós estamos num mundo caído, então nós vamos ter adoecimento de toda a ordem, né? A gente sempre fala, né, na psicologia e na teologia, por que as pessoas questionam tanto quando a pessoa diz que está com uma depressão, mas ninguém vai fazer o mesmo questionamento quando a pessoa está com câncer? Sim. Por que a pessoa vai fazer um tratamento para uma doença física, mas não vai fazer um tratamento para uma doença emocional, né? Ou não vai lidar com as suas questões espirituais, que são outras questões que as pessoas também precisam lidar, né? A gente tem uma dificuldade de admitir o que é intangível, o que é inexplicável, né? Então a gente hesita mais. Mas no fundo todo mundo sabe que o que é intangível e inexplicável também é real. Porque a gente não nega a existência do que a gente está sentindo. Ainda que a gente não consiga decodificar, a gente sabe, se tem alguma coisa desconfortável, a gente sabe que tem um desconforto. A gente só não sabe ainda por que ele está ali, o que é, qual é o nome, como a gente vai chamar e como a gente vai lidar. Mas tá ali. Então fingir que não existe não vai ajudar a resolver, né? E a gente percebe isso, a gente percebe uma mudança geracional na forma de enxergar essas coisas. Essa fala é importante também. Né? É uma mudança geracional. Eu acho que as novas gerações, elas nos colocam nesse lugar de dizer assim, escuta, chega de hipocrisia. Isso. Né? Vamos parar de viver essa vida dissociada, né? O que eu escuto, você também deve ouvir muito, né? As gerações mais velhas dizerem essa geração não quer nada com nada, essa geração não está levando Deus a sério, eu acho que... E é uma geração que questiona e diz assim, pessoal, vocês estão adoecidos, né? Por que vocês não vão cuidar daquilo que está adoecido? E aí a gente vai também entender, e para nós vai fazer sentido esse evangelho que vocês estão dizendo. É um evangelho
Sim. Que se coloca nesse lugar, Sim. que desce, né, desse pedestal, dessa ideia de que a gente já sabe tudo. Nós não sabemos tudo, a gente está no caminho. E há coisas que a gente vai aprender com quem veio depois da gente, né? Porque é exatamente isso, eu também tenho essa experiência. Essa naturalidade dos mais novos de tratarem questões como o autocuidado, né? Assim, com franqueza, ela é pedagógica para quem já caminhou mais, né? Porque, assim, sim, precisamos, e vocês também precisam, né? Então, a gente ouve no consultório, eu falei isso aqui numa outra conversa, né? A quantidade de coisas que eu já ouvi, por exemplo, geralmente homens mais velhos precisam atender o telefone no meio da consulta e aí não tem coragem de falar que estão na terapia, né? E aí falam as coisas mais inusitadas. Tô aqui no trabalho, tô no supermercado, tô no shopping. E você vê uma geração nova que não tem o menor constrangimento de falar, tô na terapia, já te ligo. Exato. Então, assim, tem uma questão de paradigma mesmo, né? E é permitir que essa tranquilidade, franqueza de quem tá aí, assim, chegou depois, contagie, né? Ou lance luz sobre quem já caminhou mais e ainda tem muito receio, muito preconceito. E eu acho que também o fato das coisas estarem muito polarizadas hoje em dia, todos os temas, né? Faz com que muitas pessoas escutem isso e digam assim, mas também essa geração, né, quer falar sobre tudo toma remédio, tudo faz terapia, tudo tem que mudar. A gente não está falando de uma coisa extrema, né? A gente está falando de um ponto de equilíbrio. Sim, exatamente. É tão difícil de chegar. Mas a gente precisa ter esse ponto de equilíbrio para conseguir conversar, para conseguir discernir o que é adoecimento psíquico, espiritual, físico, né? Como a gente vai fazer esse cuidado, né? Mas eu acho que o ganho dessa geração é essa consciência, né? Essa consciência de que, e é isso que eu tenho tentado, né? Conversar dentro das nossas comunidades, né? Que o autocuidado é uma forma de amar a Deus, né? Que negar-se a si mesmo é negar-se a si mesmo, mas tem uma dimensão, né? Que é você não querer ser mais do que você é. Sim. Né? Sim. Mas foi Deus que te criou. Você vai se anular completamente, você vai se deixar completamente, não vai olhar para as suas questões. Não, né? Se cuidar e cuidar dos outros é uma forma de amar a Deus. Perfeito. Karen, a gente costuma falar muito de saúde mental a partir da perspectiva negativa, da debilidade, de onde está disfuncional, né? Talvez porque essas questões sejam as que mais saltem aos nossos olhos. O problema está ali e a gente vê o problema. Mas falar de saúde mental também é falar da saúde que está posta, não daquela que está faltando apenas, né? E aí, por que eu estou fazendo esse preâmbulo aqui? Porque quando a gente fala de saúde mental em igreja, saúde mental em pastores, a gente pensa muito assim no onde precisa ser trabalhado. Mas também tem um outro lado que eu acho que vale a gente frisar, né? De como, por exemplo, a vida em comunidade, de como a experiência religiosa, como tudo isso é muito terapêutico, muito promotor de saúde, né? Queria te ouvir sobre isso. Como é que você vê, por exemplo, as experiências religiosas como fonte de promoção de saúde e qualidade de vida? Sim, a vida comunitária ela tem esse potencial, né? De trazer cura, de trazer dor muitas vezes, né? Porque seres humanos reunidos, né? Vai ter conflito, vai ter dor. Inevitável. Mas eu até escrevi sobre isso no livro. As nossas comunidades, principalmente da periferia, né, do Brasil, elas são estruturadas em cima de comunidades religiosas. Né? As pessoas têm papéis sociais ali, elas têm vínculos, né? Elas têm esse senso de responsabilidade, de crescimento, de maturidade, né? E elas se mobilizam de diversas maneiras. Então, eu acho que as comunidades de fé, elas são profundamente organizadoras de vida, promotoras de saúde nesse sentido, né? Nas relações. Eu já contei em alguns lugares, mas lá no hospital você sabe sempre quem é a pessoa que está internada, que faz parte de uma comunidade de fé. Né? Porque a comunidade se mobiliza, de repente alguém precisa de doação de sangue, baixa lá 50 pessoas para doar sangue. Isso é muito bonito, né? Você tem uma pessoa que vive sozinha e aí a igreja faz uma escala de pessoas que vai ali cuidar daquela pessoa, né? Isso num ambiente como esse, por exemplo. Mas para uma pessoa que não está sofrendo nenhuma questão de ordem física ou emocional, a comunidade ela tem esse papel de organizar a vida, né, e de dar espaço para você florescer, crescer, amadurecer na fé, né, e dar sentido para as pessoas. Né? Eu vejo muito isso no enfrentamento do sofrimento. Sofrimento é sempre um desafio da gente lidar, certo? Ninguém gabarita a matéria é sofrimento, né? Saber lidar com sofrimento, a gente não gabarita isso. Porque a gente vai aprendendo, porque cada sofrimento é único, certo? Mas eu percebo
o quanto a experiência da fé ajuda a estruturar o enfrentamento do sofrimento, né? Você está, de novo, quero frisar, muito nesse espaço do retrato do sofrimento, né? Do símbolo do sofrimento, que é o hospital. E como você vê a fé dando suporte nesse lugar, além disso que você já falou, da fraternidade e da solidariedade no indivíduo, assim, onde a fé afeta essa dinâmica do indivíduo lidando com o sofrimento? Eu acho que de várias formas, mas principalmente nessa questão do sentido e significado de algumas coisas. Mesmo que você, na experiência, diga, né, como o salmista lá no Salmo 71, eu fiz tudo certo e parece que está dando tudo errado, né? Eu fiz tudo certo e eu estou sofrendo uma consequência. Eu acho que isso é como uma experiência humana, né? A gente sente isso muitas vezes. Mas essa questão do sentido, de você saber, né, que a partir da sua visão de mundo, para que você foi criado, né, que você vive uma experiência humana, encarnada, finita, né, que a sua vida tem um limite, mas que você tem uma esperança de ressurreição, né, que você pode, enfim, atribuir para aquele momento, né, para aquele sofrimento, de fato, um significado de que você não está sozinho, né? E principalmente a nossa fé, a fé cristã, ela passa pela cruz, né? Isso não tem como você tirar o sofrimento dessa história. Exatamente. Né? Então, isso eu vejo muito. Às vezes a pessoa fala assim, mas nossa, doutora, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, né? Eu não burlei nenhuma regra, eu não traí ninguém, eu fiz... Por que eu tô doente? Né? E aí você diz assim, gente, por isso que a gente precisa lembrar que a gente é finito, né? Exatamente. E a nossa humanidade... Porque é isso, nós fazemos parte de uma história, né? Nós estamos num capítulo da história, mas a história de Deus continua, né? Já vem de antes e vai continuar. E a gente precisa entender, então, o que a gente vai viver nesse momento da história. Então, eu acho que essa experiência de fé, ela traz a esperança, né? Da vida após a morte, como a gente estava falando, mas ela traz esse sentido para a vida agora. Para o hoje. Para o hoje, né? E muitas pessoas... Você sabe também, né? Passam por experiências de adoecimento emocional, adoecimento físico, né? E isso resulta muitas vezes em um baita de um testemunho ali para as pessoas que estão ao redor, e a maneira com a qual outras pessoas se vulnerabilizam e se colocam nesse lugar e dizem, opa, minha vida é finita, tem um limite, como é que eu vou viver minha vida? Né? Então, as nossas fragilidades, elas nos falam de vida, na verdade. Sim. Né? Como a morte também nos fala de vida. Exatamente. Karen, a gente está nesse lugar de cuidar de pessoas, nós como terapeutas, líderes eclesiásticos e os pastores e pastoras que nos ouvem também. Muitas vezes, quando a gente vai cuidar, a gente está num momento da vida que a gente precisa de cuidado. E às vezes a gente nitidamente tem a sensação de que, não daria para eu fazer isso agora, e mesmo assim a gente vai. Na reserva, né? Exatamente. Exatamente. Na reserva. A gente vai na reserva, dando todas as justificativas. Assim, que consciência a gente precisa adquirir para olhar e dizer assim, hoje não dá. Quem que eu posso mandar no meu lugar? Posso fazer isso no outro momento? É possível? A gente pode dizer isso e está tudo bem? A gente deveria poder dizer isso, está tudo bem, né? Eu acho que muitos de nós já fazem isso, mas a gente ainda tem um longo caminho aí de sensibilização das pessoas, né? De que figuras de liderança ou figuras de cuidado, né? Antes de qualquer coisa, são seres humanos, né? E que precisam ter outras referências, outras pessoas, né? Para fazer esse revezamento, enquanto elas se retiram de alguma maneira. Às vezes elas se retiram completamente, precisam ter um tempo sabático, né? Ou às vezes a gente precisa diminuir, né? Aprender a falar não. Né? Eu conto sempre essa história de que um determinado momento uma pessoa me chamou para falar numa comunidade. Eu trabalho a semana inteira no hospital, no consultório e tudo mais, e um fim de semana por mês eu viajo, vou em alguma igreja para falar e tal. E a pessoa insistiu muito. Eu falei, não, esse dia eu não posso. Ela disse, mas você tem outro compromisso? Eu falei, tenho. Qual? Eu vou descansar. Só um parênteses, que já é invasivo, tá? Não pergunta isso pra ninguém, não. Mas você tem outro compromisso? Não qual? é? Se a pessoa disse não, deixa o não ser a resposta. Mas como eu vi onde ela estava indo, eu falei, isso vai ser didático, eu preciso falar isso. E aí ela disse, mas irmã, isso vai ser pro reino de Deus, vai ser uma bênção, você vai conversar com um monte de gente aqui que está precisando de você. Eu disse, o meu autocuidado é a minha forma de amar a Deus e de também Deus nesse momento. É pro reino, né? E vai ser importante. Então, assim, não vou.
né? Claro, ela ficou super, né, chateada. Mas né? com todo respeito, não é você que tem que dar conta com a chateação do outro. Exatamente. A gente precisa entender isso, né? Exatamente, essa é uma questão da pessoa. Isso, a gente não tem que administrar os dilemas dos outros nesse sentido, né? Nesse Exatamente. nível. Então, assim, mas pra gente chegar nesse ponto de poder falar um não, né, e bancar esse não, que eu acho que é isso que acontece muitas vezes com as nossas lideranças, né? Porque aí você fica assim, bom, mas se eu não fizer, não vai ter ninguém para fazer, né? A gente sabe disso, nem toda comunidade tem diversas pessoas que podem fazer, as igrejas muitas vezes estão em cima de 5 pessoas que fazem todas as coisas, né? Então eu acho que recuperar essa visão de corpo, né, de que todos nós podemos fazer alguma parte nesse sentido. Agora, 3 coisas que eu acho que são fundamentais nisso é a relação com Deus. Então, né, a relação com Deus, ela nos coloca no nosso lugar e coloca Deus no lugar dele. Né? Perfeito. A relação uns com os outros, então, como você também já tem falado, não dá para andar sozinho, não dá para ninguém que cuida de ninguém andar sozinho. Né? Você precisa ter vínculos de amizade, mentores, pessoas com quem você pode se abrir, com quem você pode, de fato, abrir seu coração, ser sincero, né? E pessoas que acolham isso também, né? Porque eu não sei, acho que imagino que você já deve ter ouvido isso, mas às vezes uma pessoa que cuida dos outros, quando precisa de cuidado, as pessoas ficam, meu Deus, e agora? Né? Aquela pessoa não está conseguindo. Como assim? Não sei lidar com isso. Então, você não pode estar nesse lugar. Exatamente, as pessoas não sabem né, lidar com a gente quando a gente está frágil. Elas olham e falam, não, mas você... Preciso de você forte. Ou você estudou para isso. Você é psicólogo, teólogo, como é que é isso? E isso é uma coisa, mas eu acho que é fundamental aí é o autoconhecimento, gente. A gente precisa se conhecer. A gente precisa saber quais são as nossas vulnerabilidades, qual é o nosso limite. O meu limite é diferente do seu. Isso. Né? E a gente precisa entender, e aí entender os processos. E por isso que olhar para trás é importante, né? Entender onde foi que eu já estourei, por que eu estourei, né? O que aconteceu ali, e para que isso não se repita, né? Para que a gente consiga 2 degraus antes, né? Falar, opa, tô chegando, não vou. Não vou chegar lá. Não vou chegar lá. Né? Então eu acho que essas 3 coisas, elas caminham juntas, né? Mas eu acho que é importantíssimo a gente ter essa humildade, essa capacidade de se ouvir, de silenciar, né? De não ser um ministério que só fala, um ministério que só caminha, que corre, né? De parar mesmo. E falar em parar hoje em dia, gente, é a coisa mais contracultural do mundo. Contracultural. Parar, silêncio. Parece que tem alguma coisa com você que precisa ser resolvida. Opa, tem alguma coisa errada aí, né? Se você fala que precisa de pausa, que precisa descansar. E você sabe que você trazer essa experiência pessoal sua, Karen, de dizer assim, eu no momento tive que dizer não porque era para eu cuidar de mim. Isso é muito importante, exatamente porque ajuda a desconstruir essa ideia de que nós que cuidamos de pessoas não temos um cuidado que nós precisamos receber. A gente também tem, há momentos que a gente precisa dizer não. E isso pode ter a ver com meu corpo está pedindo para eu dizer não, ou pode ter a ver com eu não tenho condição de lidar com isso nesse momento. Eu já precisei dizer não para um convite profissional na psicologia, que do ponto de vista da oportunidade seria inegável, maravilhoso, visibilidade, porque naquela circunstância eu olhei e disse assim, isso aqui vai me custar muito emocionalmente, ter que lidar com isso nesse momento vai me custar demais, e olhar e dizer assim, obrigado por esse convite, fico muito honrado, mas eu não vou dar conta de fazer isso nesse momento. Você não precisa explicar o porquê, como você falou, né? Mas você pode só olhar e dizer assim, não, obrigado, porque há limites que a gente precisa respeitar, né, gente? Porque senão, num outro momento mais à frente, a gente não vai estar ali para oferecer o cuidado que a gente se comprometeu a oferecer, né? E é isso que a gente tem visto, pessoas que oferecem cuidado, seja liderança pastoral ou outros profissionais, que estão sofrendo muito com isso, né? A gente tem esse termo que foi cunhado para as enfermeiras, que é fadiga por compaixão. Né? Esse serviço, né? A fadiga por compaixão, ela é contraposição à satisfação por compaixão. Né? Então, claro, fazer o que a gente faz, não sei você, eu amo fazer o que eu faço. Eu amo também cuidar de gente, amo ouvir as pessoas, amo andar com elas. Mas isso traz muita satisfação, mas na mesma proporção isso pode te causar muita fadiga, né? Pelo contato direto com o sofrimento, né? Pela carga emocional que é colocada. Então, se a gente não tem esses lugares de cuidado, né? E essas pessoas, quando eu falei das pessoas, né? Eu queria até fazer uma observação. A gente precisa ter pessoas que tenham essa maturidade
de ouvir o que a gente tem para dizer quando a gente não está bem. Né? Porque é isso também. Eu acho que muito do receio dos líderes, dos pastores e pastoras eu vou me vulnerabilizar para alguém e essa pessoa vai fazer o que com isso? Isso pode ser usado contra mim? Né? Então eu acho que a gente precisa de fato encontrar pessoas que tenham essa maturidade. Não é para você sair e por isso, de novo, né, é importante a gente olhar para isso, porque senão isso sai no púlpito. Sim. Isso sai no cuidado. Isso, vai sair em algum lugar. Vai sair em algum lugar, entendeu? Então, vai sair no lugar que você não quer sair. E aí a exposição vai ser grande. E aí a reverberação vai ser, né? Ou até nos vícios e nas outras coisas que a gente tem visto. Porque você também cuida de gente, você sabe como é que é. Sim, exatamente. Vai sair, é exatamente isso. Se a gente não tiver intencionalidade para fazer sair, vai sair de alguma forma. Karen, queria te fazer mais uma pergunta pensando na igreja. Quais você acha que são os maiores desafios, ou qual o maior desafio que a igreja hoje enfrenta quando o assunto em questão é saúde mental? O grande desafio da igreja nessa área, ou seja, para onde a gente precisa olhar para apontar e fazer reflexões? Eu acho que o estigma continua enorme, como ainda é na sociedade, mas a igreja muito mais. Sim, né? Eu falo isso, a igreja é muito mais do que a sociedade. Muito mais, né? A sociedade tem, mas a igreja muito mais, né? Eu acho que esse é um ponto e a partir das nossas do tipo de teologia que a gente está produzindo, né? Então, teologias muito triunfalistas não dão espaço para vulnerabilidade, sofrimento e para isso que a gente tem falado sobre o mistério, o desconhecido, né? Sobre questões de saúde mental que muitas vezes a gente não vai dar conta, né? E a gente tem que ficar muito atento também para a formação dos nossos líderes e para o cuidado dos nossos líderes que estão adoecidos muitas vezes, né? E que vão adoecendo as suas comunidades. Porque eu queria lembrar que essa questão da saúde mental com a igreja, ela tem a ver, sim, com ansiedade, depressão e outras coisas, mas também ela tem a ver com essa cultura que muitas vezes pode ser abusiva, sim, né? Com algumas distorções, que não é a regra, é a exceção, mas a gente tem um grande volume. Acho que existe. Quanto mais igreja, mais probabilidade disso acontecer, né? Então eu acho que ter esse olhar mais atento para isso, né? Mas eu acho que a questão do estigma é uma questão grande. As nossas teologias, a forma com a qual a gente está reproduzindo isso, porque muitas vezes é sutil, gente. Né? Muitas vezes é sutil. E outras vezes é declarado. Sim, né? mas muitas vezes está implícito, né? Está implícito. Tem um conceito na teologia que um teólogo britânico desenvolveu, ele chamou de teologia implícita, né? Que é exatamente isso, né? É aquela teologia que não está no nosso credo, na nossa confissão, no nosso manual teológico, mas ela emerge na praxis da comunidade. Então tem coisa que não é falada, mas que não precisa ser falada porque está posta ali, né? Então essa fala sua da gente pensar intencionalmente uma teologia que não apenas viabilize a sobrevivência, mas que fomente a saúde, isso é importantíssimo, né? E que nesse momento eu sinto que a questão não é a psicologia versus a teologia, ou a psicologia versus, né, a medicina versus... Não é disso que se trata, gente. A gente está na busca de uma espiritualidade integrada. Perfeito. A gente está na busca de um olhar para o ser humano a partir da criação, a partir de quem Deus nos criou para ser, o que a gente pode ser e o que a gente vai ter que conviver nesse mundo caído. Coisas que não vão ser solucionadas. Algumas delas vão, graças a Deus. Deus continua curando, continua trabalhando na vida das pessoas, mas existem coisas que vão estar ali, né, que são aquele espinho na carne, que são aquelas coisas com as quais a gente vai ter que conviver, né? Então eu acho que uma postura de humildade por parte das lideranças, né, uma postura de escuta, né, vamos falar um pouco menos e ouvir muito mais, né? Escutar é uma arte. Escutar é uma arte, né? E olhar para o outro, né, com compaixão, acho que a compaixão é um artigo que deveria estar aí florescendo nas nossas comunidades, mas está em falta, né? Eu acho que olhar para o outro com compaixão e se lembrar de que qualquer pessoa que você olhar no olho foi criada à imagem e semelhança de Deus. Sim. E está ali precisando de Deus tanto quanto você. Excelente. Cara, eu sei que você nos deu muitos conselhos aqui. Muitos, preciosíssimos. Eu queria pedir, se não for demais, que você desse mais 3 conselhos práticos, objetivos, porque eu estou pedindo isso para todos os convidados no final da nossa conversa. Então, assim, além desses muitos conselhos de sabedoria que você já colocou aqui sobre a mesa, que 3 outros conselhos práticos você daria para pessoas que têm percebido a importância de cuidar da sua saúde, cuidando de si,
cuidando da sua família? O que você diria? Eu acho que em cima daqueles 3 que eu já meio que falei para vocês, assim, eu acho que o primeiro é para as lideranças, né, para os líderes, pastores e pastoras, lembrarem de que você não precisa ser só o melhor pregador, você precisa ter uma vida com Deus, você precisa andar com Deus. Deus te convidou para estar com Ele. Perfeito. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, assim, você se lembrar de que você precisa de vida de oração, você precisa de vida devocional, você precisa cuidar, né? Segunda coisa é a intencionalidade das relações, né? E aí, seja dos vínculos de amizade, né, que hoje, você também sabe disso, mas uma das maiores queixas que a gente ouve é solidão, né? E eu fico com o coração partido quando eu escuto isso vindo de dentro da igreja, né? A gente precisa ser intencional nas relações e intencional na busca de ajuda. Então, assim, vá ao médico, vá ao psicólogo se você precisar, né? Busque todas as ajudas que você entender que você precisa, né? Não negligencie a sua saúde, né? Ame a Deus através desse cuidado, né? E a terceira coisa é se olhe no espelho. Né? Se olhe no espelho e não tenha medo do que você vai ver, porque Deus dá conta, né? Deus dá conta. Então, assim, se olhe no espelho, reconheça as suas fragilidades, né? Eu oro para que todos tenham alguém para poder repartir essa vulnerabilidade, né? Para poder caminhar junto, né? Porque eu acho que esse processo de autoconhecimento, de fato, nos coloca nesse lugar de mais generosidade, de mais cuidado, né? E de mais consciência, né, de que a nossa vida é de fato finita e que cada dia é muito valioso, né, e que a gente não precisa andar sozinho no nosso sofrimento. Excelente, excelente. Karen, primeiro eu queria te agradecer por esse tempo, por esse bate-papo e por toda essa variedade de informações que você traz, que são tão importantes para a gente refletir. Você está aí na labuta, no cuidado e na promoção de saúde, sabe como isso é importante para todo mundo, mas especialmente falando aqui com pastores e pastoras, né, e famílias pastorais. Então, obrigado pelo seu tempo, pela sua presença. Eu que agradeço e agradeço muito a Deus por ter colocado também pessoas como você na minha geração, para que a gente possa cuidar junto das pessoas, servir a igreja e servir. Amém. Posso te pedir para fazer uma oração para a gente encerrar? Depois eu tenho um recado só para o pessoal. Claro, vamos orar. Pai de amor, obrigada. Obrigada porque o Senhor tem tocado no nosso coração sobre o que significa, Pai, amar e honrar o Teu nome, olhando para nós, olhando para o próximo e dependendo do Senhor, Pai. Que o Senhor continue a tocar o mais profundo do nosso coração e de cada pessoa que estiver ouvindo e assistindo, para que nós possamos, ó Pai, ser um corpo saudável, um corpo que reflete, ó Pai, o Teu desejo para nós, que é um desejo de plenitude, de pertencimento, de vida comunitária, de amizade. Que o Senhor toque, ó Pai, o coração de cada um na direção necessária, que o Senhor dê para nós os amigos dos quais nós precisamos e que o Senhor promova, ó Pai, cura e restauração. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem. Eu queria lembrar você que você deve acessar nossos canais, Pastores pela Vida, Visão Mundial, onde você encontrar, para ficar por dentro de tudo aquilo que a gente tem produzido, as conversas que a gente tem gravado e tido aqui, que certamente serão muito úteis para você e para o seu ministério, e obviamente também nesses mesmos canais, saber como você pode incluir as nossas crianças na sua lista de oração, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida.